E aí, gente, como é que tá? Tudo bem com vocês? Ó, fiquei um tempo fora e foi um tempo muito legal, de muito aprendizado, muito trabalho, muito, extremamente trabalho assim, inacreditáveis, né, em relação ao meu trabalho que eu faço em outro lugar. E nós voltamos agora com tudo, gente, tem 80 mil vídeos gravados. Só que hoje nós vamos ver um vídeo muito legal sobre uma figura assim extremamente única no Brasil. E esse cara é o Gugu Liberato. Mas antes, solta a vinheta. Voltando depois dessa vinheta maravilhosa, linda, incrível, a gente vai falar também de uma pessoa tão incrível quanto a nossa vinheta. Na verdade, muito mais. E essa pessoa é o Augusto Liberato, mais conhecido como Gugu Liberato. O Gugu foi uma pessoa extremamente famosa no Brasil. Infelizmente, ele morreu em 21 de novembro de 2019, vítima de um acidente doméstico lá nos Estados Unidos. E é o seguinte, há muita controvérsia sobre ele. Ele era dos apresentadores mais importantes do Brasil. Era basicamente Silvio Santos, né, que é o top. E para a geração de agora, acho que não faz ideia quem seja o Silvio Santos, nem o Gugu. Mas eles são simplesmente os melhores apresentadores e mais incríveis aqui da TV brasileira, que era Silvio Santos, que também já faleceu, e Gugu e o Faustão, Fausto Silva. Ficavam lá os três ali competindo, que era melhor, assim, gente, nos anos 90 era o ápice. Você chegar domingo e ver a banheira do Gugu, que é extremamente controverso, e vários outros quadros no canal que ele tinha. Ele tinha programa de manhã, tinha um programa à noite. Ele era o suprassumo da TV brasileira, mas em 2019 ele acabou falecendo vítima de um acidente doméstico. O que nós queremos falar hoje, gente, é sobre algo que perturba muita gente em relação aos relacionamentos do Gugu. Muito se diz que ele era bissexual, né? As pessoas dizem, né? Tem a Mama Brusqueta, alguns cantores, ele Dominó, que dizia, né, que ele era bissexual ou, em alguns casos, gay. E aí, deu um rebuliço esse fato. Porque você imagina, anos 90, era não proibido, mas era assim, impossível, impensável, um apresentador de TV brasileira assumir que era gay, assumidamente gay. Então era assim, impossível. Hoje, algo super comum, uma pessoa falar que é gay. Você imagina, a pessoa perdia contratos publicitários, perdia campanha, era extremamente complicado para quem era homossexual naquele período. E aí a gente vai entender quem são primeiro as parceiras deles, que são assim, as parceiras dele que são conhecidas, assim, foram casos reconhecidos inclusive pelo Gugu, e vamos também reconhecer não, que nós não reconhecemos nada, né? É tudo que está aqui na mídia. Vamos entender quem são os parceiros, isso mesmo, no masculino do Gugu Liberato. Então, uma das parceiras do Gugu, né, uma das, que foram bem mais que uma das parceiras do Gugu naquele período, né, é a Rosemiriam de Matteu, que não era esposa dele. Ele falou isso em alguns vídeos, tem uma entrevista que eu vou colocar para vocês daqui a pouco, que ele fala que ele era apenas, ele tinha uma espécie de contrato com a Rosemiriam para poder ter os 3 filhos dele, né? Então são as gêmeas e o filho dele, o primogênito, que é o João Augusto. E aí, gente, é que tudo complica, porque depois da morte teve um grande imbróglio em relação à quantia, né, que o Gugu ia deixar de herança e para quem ficaria essa herança logo depois da morte. Tem uma parte aí dessa confusão, né, e aí o Gugu deixou para os 3 filhos e o sobrinho a totalidade da herança. Só que não acaba por aí, a gente vai entender por quê daqui a pouco. Então vamos assistir o vídeo que o Gugu disse publicamente que ele não era casado e que ele não tinha um relacionamento com a Rosemiriam, que queria um tanto ali da partilha do dinheiro, né, dos bens, logo depois que o Gugu morreu. Vamos assistir o vídeo com o Gugu falando que não tinha caso nenhum com a Rosemiriam de Matteu. Pessoal que tá em casa, curioso, né? Você é casado? Nós nunca nos casamos. Né? Nós nunca nos casamos, resolvemos sim ter os 3 filhos. Esse vídeo fica muito complicado, né? Porque é difícil quando uma pessoa diz que tem um relacionamento com uma pessoa, mas a outra nem a outra pessoa reconhece esse relacionamento, né? Então
No caso do Gugu, ela acabou desistindo da herança e ficou por isso mesmo. E aí vamos para os outros casos. A Silvinha Franceschi, ela foi assistente do palco do Gugu, tá aqui a foto dela naquele período de 1990, né, nas décadas de 90. E depois teve a Alessandra Scatena, que ela também já era um pouco mais conhecida, né, e ela também foi assistente de palco do Gugu. Então, o Gugu tinha um thriller ali com as meninas que eram assistentes de palco. Ou, né, que ele gostaria que elas soubessem, né? A Alessandra Scatena, ela foi um dos casos assim mais conhecidos que o Gugu assim, né, deixou ela bem famosa. Ela agradeceu muito sobre o apoio que ela teve do Gugu e ela foi assim, uma das mais famosas. Depois teve a Fátima Fagundes, que namorou o Gugu já bem novinha, né? Ela é do interior aqui de São Paulo, de Itatiba. Ela foi um dos casos não menos importante, né? Mas que teve menos repercussão na mídia. Depois teve a Fabiana Andrade, que ela trabalhou, aqui tá a foto dela, ela trabalhou muito na banheira do Gugu. Ela se tornou ali quase que uma CLT da banheira do Gugu. Pessoal, não esquece de deixar o like. Eu esqueci de falar, eu tenho um problema que eu esqueço de pedir esse bendito like. Não esquece de deixar o like no canal, para você ajudar o canal e para apoiar o canal. Isso é muito importante para tudo lá que você está fazendo e ó, pum, põe o dedo ali no like e também, claramente, por favor, se inscreva no canal. Isso é muito importante para engajar o canal, para eu entender que é importante o assunto para você e a gente continuar com um conteúdo de qualidade, né? Que é que todo mundo gosta. Vamos agora, gente, para os supostos relacionamentos homoafetivos do Gugu. Então, segundo o site doll.com.br, ele fala sobre os possíveis envolvimentos do Gugu com essas duas personalidades muito conhecidas lá na década de 90 que faziam muito sucesso. O primeiro é o Marcelo Augusto. Novo visual, né? Novo visual, cabelo cortadinho. Sem destino por aí, não temos sonho. Ele nunca desmentiu a relação que tinha com o Gugu, nunca afirmou nada e sempre ficou ali meio que embaixo dos panos ali. Só que um tempo para frente, né, quando ele estava com 40 e poucos anos, esse Marcelo Augusto, o que ele fez? Ele assumiu a sua homossexualidade com um rapaz, né, um pouco mais novo do que ele. E, né, ele seguiu a vida, tá feliz, tá morando fora do Brasil. Gente, o que eu tô falando aqui é tudo baseado em boatos, tá bom? Nada que é real em relação à homossexualidade do Gugu, porque só poderia acontecer isso se o próprio Gugu falasse, não, ó, eu sou homossexual, eu sou gay, eu sou bi, eu sou sei lá o que ele quisesse ser, e tá tudo bem. Mas naqueles anos, gente, a gente tem que pensar, 1990 até os anos 2000, era uma loucura a pessoa ser gay. Era preconceito à torta direita, então claramente que ele não ia falar, né? Então ele tem a licença poética de simplesmente ficar quieto e não assumir o seu relacionamento. E aí ele fez com todos os possíveis relacionamentos homossexuais, né, que ele teve ao longo do tempo. O próximo é o Vavá, mas aí sim, esse eu acho que era um boato muito forte. Marcelo Augusto, eu fico, será que foi mesmo? Agora o Vavá eu acho bem pouco provável. Isso, gente, estou tirando aí já da minha opinião mesmo, tá bom? Eu acho que o Vavá, por ele ter também um quadro meio que fixo ali na banheira do Gugu, tem uma proximidade ali com o Gugu, mas eu não acredito que de fato tenha tido um relacionamento homoafetivo ali com o Gugu. É mais boatos. E aí, para fechar, o último e não menos importante, o que deu mais bafafá, o que teve grandes polêmicas, que saiu na mídia, saiu no Fantástico, saiu tudo quanto é programa de TV brasileira, em sites, é o chefe de cozinha Thiago Salvático. Outra notícia dos últimos dias, a volta de Thiago Salvático ao imbróglio em torno da herança de Gugu. O chefe de cozinha, que mora na Europa, também foi aos tribunais querendo provar união estável com o apresentador. Eu fui o companheiro do Gugu. Não existe outra pessoa. Foram 9 anos ao meu lado. Na primeira instância, o pedido dele foi negado. Thiago recorreu. A justiça determinou que testemunhas e provas sejam apresentadas. Thiago enviou um vídeo ao Fantástico. Ele se dirige a Rosemiriam para reafirmar que ele teve uma união estável com Gugu.
Eu, sinceramente, peço, tá? Carecidamente que tu repense, para uns 10 minutinhos aí e repense. Porque assim, eu sou o companheiro dele. Fui eu que vivi vários altos e baixos. Foi comigo que ele passou 60 anos da vida dele, aniversário, tá? Esse chefe de cozinha, ele mexeu com as estruturas da família Liberato. E por que ele mexeu com a família Liberato? Porque, gente, ele simplesmente afirma ter sido o namorado do Gugu Liberato por 9 anos. E aí ele lançou foto na internet, tem umas fotos deles que são inéditas, e deu um bafafá tão grande, porque a família de um lado falava, não, o Gugu, ele não era homossexual. Ele falava, não, ele sim, ele é homossexual, ele era gay, ele tinha um relacionamento comigo. Nós nos conhecemos em um voo, isso o Thiago Salvático falando. Nós nos conhecemos em um voo, recebi uma ligação quando o Thiago Salvático estava em Ibiza, lá no Mar Mediterrâneo, né? E aí o Gugu ligou para ele, e aí contou toda a história, aí começaram a ter um relacionamento, e aí tinha foto deles viajando para tudo quanto é lugar, Indonésia, China, Itália, a própria Alemanha. E aí isso, gente, abalou as estruturas da família Liberato. A família simplesmente ficou enlouquecida, chegando ao ponto de falar que não conhecia o Thiago Salvático, e daí o Thiago Salvático, ele mostra provas de um aeroporto lá em Frankfurt, que o filho parece estar precisando de ajuda ou algo assim. Então, gente, a família sim conheceu o Thiago Salvático. Tem imagens dele lá no velório. Ele estava numa área reservada à família. E aí foi se juntando muitas informações que sim davam liga para um relacionamento estável que ele tivesse com o Gugu. Logo, o Thiago Salvático ele entrou na justiça, e a justiça, né, o juiz da primeira vara e o juiz então determinou que o caso do Thiago Salvático era um caso muito estranho para ser considerado uma união estável. E aí houve-se a ideia, né, uma desconfiança que esse juiz estava tendo ideias homofóbicas em relação a isso. Porque o juiz disse, o Gugu não estava publicamente... O juiz não reconheceu que havia algo público entre Thiago Salvático e Gugu Liberato. Como eu falei, na década de 90, tudo era proibido em relação à sexualidade, né? Então, as pessoas não poderiam sair, imagina quem? O Gugu. É claro que ele não ia assumir relacionamento nem com homem, nem com mulher, nem com nada. E logo tirou o Thiago Salvático ali, né, da herança. Thiago Salvático, depois de um tempo, ele voltou a tentar a herança e agora está em justiça a herança. Enquanto isso, a Rose Miriam, ela também estava nesse processo de
tentar ainda, né, colocar o processo de união estável. Conseguiu? Não conseguiu. Inclusive, ela desistiu. O Thiago Salvático ainda segue com o processo, né, de reconhecimento de não estável. O que eu acho que agora, talvez, os juízes entendam que ele tenha, sim, um certo direito. Afinal, naquele tempo, século, afinal, na década de 90, tudo era muito complicado em relação à homossexualidade. Ainda mais uma pessoa pública, uma pessoa comum. Falar que era gay, falar que era lésbica, era assim, o fim do mundo. Imaginar alguém como Gugu, alguém como Silvio Santos, alguém como Pastor. Era impensável, simplesmente impensável. Não tinha como. E aí, o que acontece agora no final? O Thiago Salvático continua aguardando. A Rose Miriam, ela disse que sim, o Gugu realmente era gay, mas com orações, com rezas, eu não sei, ele se curaria dessa doença da homossexualidade. O que me admira muito a médica falar uma coisa dessa. E é isso, gente. Por enquanto, tem ainda assim uma briga na justiça entre a família e o Thiago Salvático. O que eu quero que fique claro é que a homossexualidade, gente, não é crime. Quando as pessoas falavam assim, para de ficar comentando sobre o Gugu, ele deve estar se remexendo, ele não gosta, ele é uma pessoa de família. Cara, esse é um comentário extremamente complicado. Por que é complicado? Que tipo de família? É só a família tradicional que presta no Brasil? É só o homem, a mulher, o filho, o cachorrinho? Mais nada presta além disso? É muito complicado ter esse tipo de comentário, porque se o Gugu, né, que é muito provavelmente teve o caso realmente com o Thiago Salvático, sim, por lei, o Thiago Salvático tem direito ao que é dele por direito. Então, gente, é isso que eu queria falar com vocês. Tá tudo aí, tá tudo jogado, as peças desse quebra-cabeça gigantesco da família Liberato. Tá tudo encaixado, só enxerga quem não vê. Quem tiver o preconceito ainda com a homossexualidade, acordando para a vida, porque estamos em 2025. Não há mais tempo, na verdade nunca teve, de julgar as pessoas e tampouco dizer o que é certo, o que é errado, porque cada um tem sua vida. O importante é o Gugu, enquanto em vida, ele foi feliz. E se ele foi feliz com o Thiago Salvático, se ele foi feliz com o Marcelo Augusto, se ele foi feliz com o que é isso, a vida dele já valeu, certo? Mas a gente não pode esquecer, direito é direito. É isso, gente. Um grande abraço para vocês. E hoje, dia 21 de novembro, vamos comemorar a vida feliz do Gugu. Se foi às escuras, se foi da forma dele, mas mesmo escondidinho, ele foi feliz, né? Então é isso que importa. E eu torço muito para que a justiça seja feita no caso do Gugu Liberato e que ninguém saia prejudicado. Um forte beijo para vocês e não esquece de dar o nosso querido amado like. Beijo para vocês e até mais. Tchau.